Grêmio que se reapresentou hoje, né, após a segunda-feira de folga. Vitória importante no Grenal. E agora tem o jogo contra o CSA na quinta-feira. Um duelo importante até pela busca do Grêmio até o final do ano do G4 do Brasileirão. Quem primeiro? Pode ir o Léo primeiro. Não, acho que a gente tem que dar continuidade, né? O nosso objetivo é chegar no G4 e permanecer ali para a vaga direta na Libertadores, né? Viemos de uma boa sequência, aí três vitórias, agora vamos ter oportunidade de jogar em casa mais um jogo. É continuar com esse mesmo objetivo que vai nos dar tranquilidade para chegar mais no topo lá da tabela. Ô, Maicon, pela experiência que você tem no futebol... Pode só responder também sobre o jogo. Bem isso que o Léo falou. Acho que a sequência que a gente vem tendo de vitórias aí, isso fortalece ainda mais a equipe, né? A gente sabe que ainda tem jogos difíceis aí pela frente, né? Mas dentro de casa a gente vai enfrentar um adversário que para muitos está lá na zona do rebaixamento, mas vem fazendo grandes jogos. Então a gente tem que ter um respeito muito grande, mas a gente tem que impor o nosso ritmo, fazer um grande jogo, como a gente fez no domingo, para que a gente possa conseguir mais 3 pontos e assim tentar passar o São Paulo ali que está em quarto. Ô, Maicon, até tendo em vista essa questão que você falou do jogo de domingo, alguma vez em algum clássico que você jogou, você já viu uma diferença tão grande entre duas equipes? Bom, acho que não. Assim, a diferença da maneira que foi, eu acho que teve um jogo pelo Campeonato Brasileiro também, né, que eles jogaram aqui na arena contra a gente e se defenderam bastante, né? Eu acho que cada um faz a sua estratégia de jogo. Eu acho que o mais importante é a nossa equipe nunca fugir do nosso estilo de jogo. A gente tem uma maneira de jogar, que é de atacar sempre, de ter a posse de bola, então isso é muito importante. Não tem por que a gente enfrentar um adversário e mudar o nosso estilo pelo adversário. Acho que a gente tem que ter as nossas ferramentas, um estilo de jogo muito bom, que nos proporciona sempre estar, a maioria das vezes, encurralando o adversário. Então é dessa maneira que a gente tem que levar os próximos jogos, aí, independente se for em casa ou fora, para a gente chegar no objetivo final lá, classificar entre os 4. Ô, Léo, se a gente simplificar rapidamente assim, talvez Flamengo e Grêmio sejam os dois clubes que estejam jogando o melhor futebol aí no Brasil nessa temporada. Mas desse elenco do Grêmio que você tem passado aí dos últimos anos, você tem identificado que esse é um dos melhores que você já esteve? Você vê ainda mais futuro para esse elenco? Como e por quê? Certeza absoluta que esse é um dos melhores elencos assim que eu já participei, em todos os termos, de amizade, de futebol jogado, de companheirismo. Então acho que isso só o Grêmio tem a ganhar, né? Então, 3 anos aqui, eu tenho vivido momentos felizes aqui com eles e eu acho que isso aí não vai mudar, porque o que vem de garotada boa aí, né, pelo estilo de jogo, pela maneira que eles, né, vêm da base para o profissional. Então acho que o Grêmio cada vez mais vai se fortalecer, até porque, como eu falei, os meninos que estão vindo são meninos que têm um futebol diferenciado e isso vai cada vez mais fortalecendo o Grêmio aí para o futuro. Ô, Maicon, até em cima disso que o Léo acabou de falar, né, de quem está vindo da base, né, da forma como o Grêmio consolidou de jogar nesse período todo, né, começou ali atrás com o Roger, chegando agora com o Renato. Dá para dizer, até pelo aquilo que, no caso, até vocês dois conheciam de enfrentamentos anteriores com o Grêmio, ou do futebol gaúcho, digamos assim, que era um estilo um pouco diferente, né, de muito mais marcação, de muito mais força, né, do que propor jogo, de que esse Grêmio, né, ele quebrou um paradigma e ele criou uma nova escola para o próprio clube, né, e por isso a gente tem visto aí jogadores que vêm da base exatamente já adequados a essa nova maneira de jogar? Até quando eu fui contratado, né, estava em negociação com o Grêmio em 2015, algumas pessoas de dentro do São Paulo falaram que eu não ia conseguir jogar aqui porque meu estilo de jogo era diferente do estilo que tinha aqui no Grêmio, né, que era de dar carrinho, todas essas coisas que a gente já conhece, né, e isso mudou, e até o próprio torcedor, muitas das vezes na rua, quando vem conversar com a gente, assim, eu falo comigo, no caso,
eles até falam, pô, esse grupo de vocês aí mudou muito o estilo do Grêmio, né? Muitos falam assim, a gente, pô, espera muito o final de semana chegar para poder ver vocês jogarem, porque é um jogo diferente do que a gente está acostumado, né? E isso é legal, sinal que está vindo jogadores com outras características, e não perdeu a identidade do clube, assim, né? De conquistas. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque se você não vence, é sempre complicado. O torcedor sempre vai questionar que é o Grêmio como era antes, que era de dar carrinho, de brigar, todas essas coisas. Mas o futebol está evoluindo, chegam jogadores com características diferentes, né? E aqui, eu penso que no futebol o jogador tem que completar o outro, né? E aqui, nesses últimos anos, tem acontecido isso. Então, e até pelos jovens agora que estão subindo, como o Léo Moura falou, né? São jogadores de muita qualidade, vocês podem acompanhar aí no treinamento, ver como que é o tipo de treinamento, é um jogo de 2 toques, jogo rápido, então a gente espera que possam vir mais jogadores assim e dar continuidade no que a gente vem fazendo. Essa questão do brasileiro, da briga do G4, Léo, que você citou no começo ali, tem um confronto ainda contra o São Paulo, que é aqui, né? No mínimo tem que levar nessa distância, claro, se eles tropeçarem o Grêmio puder passar, evidentemente será melhor para vocês, mas no mínimo tentar trazer essa decisão para poder jogar do lado do torcedor, né? Saber fazer valer o fator local para, né, entrar nesse G4 e não ter, por exemplo, ficar esperando que o Flamengo ganhe uma Libertadores para abrir uma vaga a mais. É mais ou menos por aí que vocês trabalham? Sim, a gente não tem que depender de clube nenhum, né? Nós temos que fazer o nosso papel. Acho que a sequência de vitórias nos dá e nos fortalece nesse Campeonato Brasileiro. Lógico que tem uma briga com o São Paulo ali que está na nossa frente, mas como você frisou, eles jogam aqui contra a gente, então a gente tem que fazer valer o fator casa, né? Tá jogando em casa e conquistar os 3 pontos, mesmo jogando contra uma equipe forte como a do São Paulo. Agora vem o CSA, a gente tem que pensar nesse principal objetivo aí, que é estar jogando em casa. E jogo a jogo, a gente conseguindo as vitórias aí, a gente vai chegar no nosso objetivo. Bom, o Grêmio agora tem 2 confrontos contra adversários que lutam contra o rebaixamento e que no primeiro turno o Grêmio acabou patinando e perdendo pontos contra esses adversários, com o CSA e a Chapecoense. Quais são as grandes dificuldades de encarar equipes que estão nessa briga contra o rebaixamento nesse período, nessa reta final do campeonato, que agora para eles é um tudo ou nada, né? Tem que ganhar acima de tudo. Esses são, a gente sempre fala que são os piores jogos, né? Porque as equipes vai chegando nessa reta final, vão dificultando ainda mais, eles vendem caro a derrota, né? Então a gente tem que tirar de lição o primeiro turno, onde a gente não conseguiu vencer, para que a gente possa fazer um grande jogo nesse e ganhar. Agora não tem como deixar mais passar. Esses jogos aí, se a gente não conquistar os 3 pontos, a gente vai ter dificuldade aí para classificar entre os 4, que é o nosso objetivo. Então, daqui para frente, com esses adversários ou com adversários que estejam brigando diretamente com a gente, é final. Eu penso que a gente tem que só pensar em nós, cara, né? O objetivo nosso a gente já sabe, que é permanecer ali na zona de Libertadores. A gente tem um grupo qualificado para isso. Independente do que vai acontecer lá na frente, a gente só tem que pensar nos adversários do Grêmio e fazer o máximo para poder, né, garantir logo essa vaga. Então, a gente sabe que a dificuldade vai ter por essas equipes que estão brigando para não cair, são jogos, né, difíceis, que eles vêm jogando a vida, como a gente fala no futebol, mas a gente disputa um outro campeonato, né, diferente deles, que é buscar a nossa vaga para a Libertadores. Então a gente não pode deixar esses pontos para trás novamente, como deixamos no primeiro turno. Michael, aqui. A gente consegue ver nesse finzinho de temporada o desgaste físico de muitos jogadores, e a gente consegue até perceber, no seu caso, como foi no Grenal, você conversando bastante com o Renato sobre como é que você estava se sentindo dentro de campo, e no segundo tempo você vai lá no banco, coloca gelo no joelho, gelo na coxa, e você tem um exemplo que está aí do seu lado aí no grupo de um grande jogador que tem uma consistência física muito grande. Você consegue se ver daqui 5, 6 anos jogando que nem o Léo? Eu já falei para ele que dá e dá tranquilamente. Não. Não tem como. Ele, Léo Moura, Zé Roberto, são exemplos de profissionais, né? Mas, não que eu não seja um exemplo, mas dificilmente eu vou chegar a 41. Nem quero. Vou te falar, nem quero.
A minha situação hoje que eu me encontro é muito difícil de eu conseguir chegar nos 40. Não viver, né? Pelo amor de Deus. Mas jogando bola em alto nível, como o Léo sempre joga. Pô, eu joguei com o Léo em 2004. Eu tinha 18 anos. Então, pô, o Léo sempre foi um exemplo, uma inspiração, assim, não só para mim, mas como para vários jogadores. Mas dificilmente eu vou chegar no 41, não tem como. Não tem. Ô, Léo, eu ia te perguntar, primeiro comentar a declaração do Michael, e eu ia te perguntar, o Grêmio próximo da Libertadores, de mais uma Libertadores ano que vem, isso aumenta ainda mais a sua vontade de ficar aqui? Vontade minha, todo mundo sabe, né, que é permanecer. Os 3 anos que eu tô aqui, tô muito feliz, muito bem, né, adaptado, fui acolhido por esses caras aí de uma forma diferente. E é lógico que a vontade de disputar mais uma Libertadores é grande e a gente tem que fazer primeiro o papel de colocar o Grêmio na próxima Libertadores. E aí vamos deixar aí mais para próximo do final do campeonato aí para ver o que vai ser feito. Mas a vontade de permanecer, jogar mais um ano aqui e quem sabe poder encerrar a carreira aqui. Ô, Maicon, o Léo fala em renovar contrato para continuar jogando. Você falou que nem quer jogar até os 41. Não, Você tem alguma ideia já, né, já projeta alguma coisa sobre a sua parada? Não que não seja agora, para aqui uns anos, 1 ano, 2, não sei. O que você está projetando? Pelo jeito que a gente observa você falando aí, você tem um projeto para isso? Eu tenho mais 2 anos de contrato, né, mas quando eu renovei eu sempre fui claro com o presidente que eu vou jogar se eu tiver condições de jogar, né? Não vou ficar aqui, até pelo respeito, pela gratidão que eu tenho pelo clube, pelo presidente, por ter me dado uma oportunidade no momento que eu mais precisei. Então, jamais vou ficar aqui para atrapalhar ou jogar pelo nome, esse tipo de coisa assim. Não vou fazer isso. Eu vou tentando. Enquanto eu puder e eu achar que eu estou ajudando, eu vou jogando. Quando eu achar que não dá mais, eu sento com o presidente, converso. A gente procura a melhor solução para essa situação. E eu acho que eu vou ser bem tranquilo nessa questão de chegou o momento de parar e não ficar frustrado com alguma coisa ou outra. Eu já sou bem realizado. É difícil pra caramba você chegar a se tornar jogador de futebol, tem uma concorrência de milhões de pessoas e eu tô 15 anos jogando profissionalmente, ganhei vários títulos, joguei com grandes jogadores, um aqui do meu lado, já é a 2ª vez que a gente joga junto. Meu primeiro gol no profissional que me deu o passe foi o Léo, no Fla-Flu, no Maracanã. Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Acho que eu não vou ficar, parei de jogar, acabou o mundo, não. Procurar fazer outras coisas. Eu tenho um bom relacionamento aqui, quem sabe eu tenho a oportunidade de continuar no clube, mas se não, vou para minha casa, jogo meu futebol, vou para minha praia, tomo minha cerveja e vida que segue. O Grenal ele sempre é muito acirrado. Até domingo a gente não teve tanta discussão, tanto bate-boca, aquelas coisas que normalmente, né, são características do clássico e tem sido assim nos últimos anos. E ontem a gente teve uma entrevista do Lomba lá no Inter que chamou a atenção pelo lance da expulsão dele e ele pediu para ir falar, né, e parecia para quem estava lá, e eu estava lá, vou dar esse testemunho por isso, um cara que estava emocionado até a ponto de chorar, né, do jeito que ele veio colocar as palavras dele sobre o que aconteceu. O Léo sei que jogou, né, no Flamengo com o Lomba, né, você acho que deve conhecê-lo lá do Rio, enfim, de outros enfrentamentos. Quando um jogador, né, independente do clube, no caso sendo rival, acaba sendo expulso, sai de campo, né, e ele mesmo admitiu onde que foi um lance feio, né, a chegada no Luciano, como é que repercute do outro lado, né? Não sei se vocês acompanharam também a declaração, mas enfim, como é que repercute do outro lado quando o cara vai e se posiciona dessa maneira? Eu acho que mostra a grandeza e o profissional que ele é, né? Ele sabe que não foi uma situação legal, não é dele. Quem acompanha a carreira dele também pode ver que talvez não tenha outros lances como aquele. Parabéns por reconhecer. O Marcelo é uma grande pessoa, vira e mexe a gente se encontra aí, às vezes em aniversário, alguma coisa assim. Né? Como eu sempre falo, ali dentro de campo, nós somos rivais, nós não somos inimigos. Nós somos pai de família, somos trabalhadores, a mesma profissão, então tenha o respeito. O que acontece ali no campo fica fora.
né? Ele reconheceu que ele errou, foi ali e pediu desculpa. Isso mostra o grande profissional que ele é, a grandeza que ele tem e o grande goleiro que ele é. Parabéns para ele. E isso daí não vai mudar a personalidade dele, o caráter dele. Muito pelo contrário, o cara reconheceu que errou, é um lance de jogo ali, ainda bem que não aconteceu nada, nenhuma lesão, e vida que segue. Eu sou suspeito para falar do Lomba, que ele é um amigo pessoal, né? A gente vira e mexe, se encontra, se fala. E como o Mike falou, mostra a grandeza do ser humano, né? Do profissional que é. Acompanha a carreira do Lomba há muito tempo. Então acho que independente de a gente ser clube rival, ele fez questão de pedir desculpa, porque ele sabe que naquela jogada se pega, né? No Luciano poderia acarretar uma lesão, mas a gente sabe que ele não é de fazer isso, um momento que, né, desequilibrou um pouco ali. E como o Mike falou, tem que dar os parabéns para ele pelo reconhecimento, e isso faz com que as pessoas possam olhar ele do jeito que ele é, um cara correto, um cara profissional. E a gente aqui, né, repercutiu muito bem esse pedido dele de desculpa, porque ele sabe que ele errou, e agora a vida que segue. Léo Moura e Maicon, nós temos ainda mais 9 rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro, 8 rodadas, desculpa. E eu queria que vocês fizessem uma avaliação desse ano do Grêmio de 2019. Teve o título do Campeonato Gaúcho em cima do Inter, mas faltou, e o torcedor ficou muito frustrado, o título da Copa do Brasil, que seria o hexacampeonato, e também a Libertadores. O sonho do Tetra acabou sendo adiado diante do Flamengo. Diante disso, o que faltou para o Grêmio efetivamente conquistar esses outros 2 títulos, e o que precisa fazer para 2020 voltar a ter uma conquista em nível nacional e também continental? Não, Pode ir, Léo. nós vamos sempre, todas as competições que a gente sempre entra para vencer e ser campeão, né? Eu vejo que foi um ano que está sendo um ano positivo do Grêmio, porque se você ver, a gente chegou em todas as competições, né? Às vezes joga com um time, joga com outro, mas a gente chegou em todas as competições e está ali no bolo ali para disputar uma próxima Libertadores. Lógico que as outras equipes também se preparam para vencer, para ser campeão, mas eu vejo que o ano tem sido de uma forma positiva, que a gente, né, mais um ano conquistou um título. É lógico que a gente queria o da Copa do Brasil, da Libertadores, mas não foi possível. E agora a gente vai buscar a nossa vaga aí, né, na Libertadores, para que ano que vem a gente volta a disputar ela novamente, e vai ter a Copa do Brasil novamente. Então, acho que foi um ano positivo. Eu vejo como um grande ano do Grêmio. Concordo com o Léo. Acho que, sem dúvidas, a gente queria outros títulos, além do Campeonato Gaúcho, até pela campanha que a gente vinha fazendo, né? Acho que principalmente da Copa do Brasil, né? A gente chegou muito bem ali na semifinal e demos uma bobeira. Na Libertadores, um jogo que foi difícil também, né? Mas eu acho que a gente vai tirar de lição tudo isso. Realmente o ano está sendo muito bom. A gente espera terminar melhor ainda, com o Grêmio novamente na Libertadores do próximo ano, e a gente vê o que cometeu de errado esse ano para que no próximo a gente tenha sucesso e conquiste os títulos, né? Muitas das vezes vocês sempre perguntaram se a equipe de 16 era melhor que a de 17, se a de 18 era, né? E assim a gente vai crescendo, né? Eu penso que esses últimos anos têm sido muito bom, né? Mas a gente tem que querer mais, tanto os jogadores que estão aqui como os que podem chegar. Certamente vão sair jogadores, né, e os que chegam têm que vir com espírito de vencedor, né? Eu sempre falo que no grupo você tem que olhar e não pode ter jogador que nunca foi campeão, né? Talvez 1, 2, mas a maioria já tem que ter sentido esse sabor de ser campeão, porque é muito bom, e a gente tem que ter gana, sempre gana de ganhar, porque é assim que a gente vai ficar marcado na história do clube. Então ainda tem mais 8 rodadas, fazer o nosso melhor nesses últimos 8 jogos, deixar o Grêmio entre os 4 ali, para que no próximo ano a gente possa disputar essas competições de novo e, se Deus quiser, vencer.